Então, o que é o JSON Web Token? O JSON Web Token, ou JWT, é um método definido pela RFC 7519, que é composto por três partes, que são o header, o payload e a signature. Essas três partes elas são criptografadas e elas formam um token, que é o JWT. Esse token, esse método que é o JWT, ele serve para poder autenticar coisas. Tipo, quando você usa um JWT, o sistema vai poder ter certeza de que a informação é autêntica. Ou seja, vai ser muito utilizado para fazer coisas de autenticação e autorização. Por exemplo, quando um usuário vai fazer login, e aí ele precisa passar as informações dele de alguma forma para poder fazer o login, o JWT pode ser usado para poder garantir que foi ele mesmo que passou aquelas informações. E depois que o login for feito, vai ser gerado um código lá também, um JWT, que vai ser utilizado para as próximas requisições que só aquele usuário deveria ter acesso, poderem ser liberadas para ele. Vamos lá. Como é que funciona o JWT? Uma vez que os dados do cliente já tenham sido autenticados pelo servidor, vai ser criado um token com um segredo interno da API e vai ser enviado de volta para o cliente. O cliente, ele já estando com esse token, ele passa a ter acesso aos endpoints da aplicação que ele antes não tinha. Só que, para ele ter acesso a esses endpoints, ele precisa informar esse token no header authorization, que por convenção se informa após a palavra bear. Oi, eu vou explicar a construção do JWT, como é que ele é feito, como é que ele age um pouquinho, explicar no código como é que ele funciona, como é a construção dele, o que é que ele recebe, como ele se monta, e por isso eu trouxe um códigozinho rápido em Node, já que é o principal framework e biblioteca que trabalha com o JWT. Não é a única, mas é a principal. E aí eu trouxe um servidorzinho aqui em Node pra gente dar uma olhadinha como funciona e ver também funcionando. Então, eu fiz a criação de duas rotas nesses pequenos servidorzinhos. Uma rota para criação do token e uma rota para validar esse token. E a gente vai ver assim mais ou menos como funciona. O token, o JWT, ele é composto por três segmentos, por três meio que etapazinhas. A primeira etapa é o header, que a gente chama de cabeçalho em português. No header, a gente tem características, informações das características daquele token. Por exemplo, aqui no header, na construção do meu header, eu utilizei esse ALG, que é o algoritmo de encriptografia, que eu usei o HS256, que é a criptografia mais utilizada quando se trata de JWT. E aqui eu informei o tipo de token, que é o que a gente está apresentando no JWT. No JavaScript, a gente precisa não codificar, mas a gente precisa transformar esse JSON, esse objeto que a gente criou, né, que é o header, em uma string. Então a gente usa um JSON stringify nesse header e depois a gente codifica ele para base 64, certo? E depois a gente vem com o corpo do JWT. O corpo do JWT, ele pode ter inúmeras informações, desde tipo informações do usuário, informações que vai agregar em outras integrações, que vai agregar, por exemplo, se eu quiser integrar aquela API, eu vou saber de algumas coisas externas. Também pode ter dados internos daquele token, por exemplo, data de expiração, quem criou e etc. Tipo do token também, como eu coloquei aqui o tipo do token de acesso, pode ter um token do tipo refresh, que é um token para meio que revalidar aquele token antigo, sabe? Tem a data de expiração, como eu falei, pode ter o ID do usuário, que são informações também públicas, pode ter o ID do usuário, pode ter o nome do usuário, e-mail. Só não é legal, não é recomendado a gente
colocar dados sensíveis do usuário, porque o payload, de qualquer forma, fica exposto no token. Qualquer um pode acessar. Então, não é legal a gente expor um CPF, uma senha. Então, é mais dados, assim, meio que genérico. Porque se tem um ID, o que alguém vai fazer como um ID de um usuário, já que não tem acesso ao banco de dados? Então, com o payload, acontece a mesma coisa. A gente transforma esse objeto em um string e depois a gente passa esse string para uma base 64, certo? Já na assinatura, que é a terceira fase do JWT, a gente pega todos aqueles passos que a gente fez, o header e o payload, tá? Todos codificados em base 64, a gente une eles, tá? Com uma chave secreta. Nisso, encriptografando para a criptografia que a gente escolheu no header, que foi a HS256. Aí, como vocês podem ver, eu chamei a biblioteca Crypto, chamei essa criptografia, uni o header, concatenei aqui o header com o payload e passei para eles também a minha chave secreta. A minha chave secreta, ela pode ser qualquer string mesmo, tanto que eu coloquei aqui tem uma chave secreta, pode ser qualquer string. Essa chave secreta é meio que uma senha para aquele JWT, então pode ser qualquer coisa. Isso garante uma maior segurança do nosso sistema, porque a pessoa só vai conseguir codificar aquilo, né? Só vai conseguir entender aquilo se ela tiver essa chave secreta. Então a gente faz a mesma coisa com a assinatura. A gente criptografou para o algoritmo de criptografia escolhido pela gente no header. A gente vai transformar esse objeto que foi passado para a gente em string e depois para a base 64. Então, a gente tem aqui um header, tem um payload e tem uma assinatura, todos eles codificados em base 64. Unindo a todos eles, isso aqui dá o JWT, que é justamente o token. Se quiser, a gente pode testar aqui. Eu tenho um pequeno, meio que tipo uma requisição. Isso simula um cliente, tá? É como se o cliente estivesse chamando, tá chamando a minha rota aqui de token, tá? Dando um get. Se eu dar um send aqui, ele me mostra o token gerado, certo? E aí, eu também criei uma pequena rota para a gente validar esse token, certo? Eu vou enviar para o cliente o token. Na verdade, o cliente vai enviar para o servidor o token e o servidor vai ter essa capacidade de validar se aquele token é realmente válido, é realmente parte daquele sistema. Então, a gente meio que faz um processo inverso, sabe? A gente pega a informação dada pelo cliente, o servidor pega a informação dada pelo cliente, pega o token, tá? Separa aquele token e dá um split nele, uma separação no token por ponto, já que aqui a gente une também por ponto, tá? Então, a gente vai ter o header, vai ter o payload, vai ter a assinatura. E a gente faz o processo inverso. A gente pega a assinatura, transforma, refaz meio que o token, sabe? Pega a assinatura, coloca e criptografa ele em SHA-256, que a gente utiliza, usa a nossa chave secreta, que somente a gente sabe, e aí ele vai transformar uma assinatura. Eu vou refazer aquela assinatura para ver se faz sentido as informações que estão vindo para mim. Eu vou pegar a assinatura que eu acabei de criar e vou comparar com a assinatura que veio para mim do token. Se elas não baterem, então aquele token é inválido. Mas se elas baterem, então aquele token é válido e eu mando para elas o payload, o que está no payload. Que geralmente, tipo, isso é útil para o front-end pegar algumas informações como o ID do usuário. Então, a gente pode testar aqui. A gente criou esse token. Podemos dar um Ctrl+C. Vir aqui na validação do token. Enviar ele por Baera Token, tá? Manda ele como autenticação Baera. E quando a gente der um send, a gente consegue ver aqui o payload, que foi justamente o que eu mandei aqui.
o tipo do token, a inspiração e o ID do usuário. Então, basicamente é isso, a construção de um token, de um JWT. No momento, o mercado utiliza muito JWT por ser uma maneira de autorização muito simples de usar, muito segura, é uma das mais seguras, e é possível usar tanto web quanto mobile. Então, ela tem essa flexibilidade maior. Falamos de segurança e verificação no JSON JWT. Podemos citar algumas das diversas maneiras que ele pode ser utilizado, como autenticação, autorização e troca de informações. A autorização, que é uma delas, ela funciona da seguinte maneira. Depois que o usuário estiver conectado, um aplicativo solicita a rota e serviço, por exemplo, um API, e o nome desse usuário. Para isso, em cada solicitação, ele deve passar por um token de acesso, assim dificultando cada vez mais a ultrapassagem de pessoas com intenções maliciosas, protegendo arquivos, protegendo pacotes e protegendo de futuros invasores. O JWT já foi identificado com até um relatório publicado de uma falha no qual um invasor ele pode utilizar um algoritmo nulo, na qual quando o JWT ele fizer uma key assimétrica, o invasor ele tenta uma senha assimétrica, e assim ele consegue quebrar a criptografia e fazer acesso e roubo dos arquivos. Porém, entretanto, todavia, se os desenvolvedores exigirem uma forma padrão de validação, que seja passado algum tipo de parâmetro, de exigências, de manter o sigilo das suas contas, das suas chaves privadas e públicas, que inclusive o JWT pode usar as duas em paralelo, assim dificultando cada vez mais e priorizando a segurança. Quando utilizar uma implementação do padrão JWT, deve auditar-se de maneira consistente se ela rejeita efetivamente o algoritmo além do esperado. Assim, evita possibilidades de ataque como essa do algoritmo nulo que acabei de citar.